Lucas capítulo 24 fala-nos sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E falando sobre isso, o apóstolo João, bem no capítulo 21 ou capítulo 22, vai nos passar a informação de que dentre os discípulos, vai ser uma mulher que primeiro vai tomar o conhecimento a respeito da ressurreição do Mestre. E vai ser ela que vai levar as boas novas da ressurreição de Jesus Cristo para os demais apóstolos. Estamos a falar da Maria Madalena. E Maria Madalena, ao reconhecer a voz de Jesus, ela com aquela alegria, ao saber que Jesus ressuscitou, ela queria abraçar o seu mestre, mas Jesus vai dizer: não me detenhas, não me segure, pois ainda não subi para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Lucas vai também narrar essa experiência. E os discípulos, após essas boas novas, Pedro e João vão correndo até o sepulcro para testemunhar se é mesmo verdade as boas novas de que Maria Madalena traz ou não. E quando chegam, eles vejam que Jesus já não estava no sepulcro. E mais dois dos apóstolos, andando pelo caminho de Emaús, Jesus também se manifesta para eles após a sua ressurreição. Mas só que ainda outros com os corações turbados, aflitos, uns ainda na incredulidade, como o caso de Tomé. Então, todos eles trancados num só lugar, e Jesus vai se manifestar no meio deles. Não entra nem pela porta, nem pela janela. De repente, os discípulos vejam o Mestre aparecendo no meio deles. E Jesus, ao aparecer para eles, vai dizer o seguinte: e falando destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Os discípulos ficaram espantados, ou seja, ficaram admirados e aterrorizados, porque todas as janelas estavam fechadas, as portas fechadas. Então, onde é que este homem entrou? Então eles pensaram que fosse um espírito, um fantasma. Mas Jesus vai dizer: vede as minhas mãos e vede os meus pés, sou eu mesmo, não tenham medo. Pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E Jesus, vendo que ainda que eles não crendo, Jesus disse: tendes aqui alguma coisa que comer? E eles disseram: sim. Apresentaram peixe assado e um favo de mel. Jesus tomou e comeu diante deles, para mais uma vez testemunhar para eles de que não é um espírito, mas é mesmo a pessoa deles no meio dos apóstolos. E disse-lhes então: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
Então, o versos 49 é o verso que devemos ter em conta, queridos irmãos. Versos 49 é o versos que devemos sublinhar dentro deste capítulo de Lucas 24. Lucas 24, versos 49. Neste caso, Jesus, quando expressa essas palavras para os discípulos, né, isso foi no ano 31. Estamos a falar após a morte de Cristo. Após a morte de Cristo, Jesus vai fazer esta promessa para os discípulos bem depois dele morrer e bem depois de Jesus ressuscitar dentre os mortos. Jesus faz aqui uma promessa muito maravilhosa para todos nós. Esta promessa que Jesus faz não é somente para os discípulos, mas esta promessa é para todos nós, tá? Porque Jesus vai dizer assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Vamos ver bem lá mais na frente que promessa é esta que Jesus está fazendo para os apóstolos no ano 31. A promessa de seu Pai. Então, esta promessa de seu Pai. Veremos que promessa é esta. E o verso continua. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Essa é a ordem que Jesus está dando para os discípulos no ano 31. Fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E o apóstolo Lucas ainda, em Atos capítulo 1, a partir do verso 5, diz assim: porque na verdade João batizou com água. São palavras de Jesus Cristo. Nesse caso, antes de Jesus ascender para o céu, ao despedir-se dos seus discípulos lá no monte da Galileia, antes de Jesus ser tomado para ir junto do Pai, Jesus diz assim: João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas vós recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Se lermos os versos anteriores, o versos 3 e o versos 4 vai dizer assim, de Atos capítulo 1, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Lucas está falando de Cristo. Se apresentou vivo, né? Estamos a falar Atos capítulo 1, versos 3 a 4 e Atos capítulo 1, versos 5 a 8.
O que Lucas vai falar nesses versos é o mesmo que está conectado com o que está lá em seu livro, no capítulo 24, que nós já lemos. Sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então Jesus se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, diz o versos 3. E sendo visto pelos apóstolos por um espaço. Então quer dizer que Jesus, após a ressurreição, ainda ficou 40 dias. Com os apóstolos. Só depois de mais 10 dias, que vai igualar a 50 dias, que era o 50º dia, que era denominado como o dia do Pentecostes. Dia do Pentecostes. O dia de Pentecostes é quando vai se cumprir a promessa de Cristo sobre os apóstolos. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse Jesus: de mim ouvistes. Então, mas que promessa de seu Pai é esta? Que os discípulos tinham que esperar em Jerusalém. No livro de João, vamos abrir João, capítulo 14. João capítulo 14, queridos irmãos, texto que nós vamos abrir. Em João 14, onde temos a promessa que Jesus vai falar para os discípulos. Essa maravilhosa promessa. Lucas capítulo 14, versos 16 e versos 26. São os textos que nós vamos ler. João. Para falar muito o livro de Lucas. João capítulo 14, versos 16 e versos 26. E João capítulo 15, versos também de ler 26. Irmã Juliana, pode ler os versos 16 e 26 para a gente? João capítulo 14, versos 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. 26. Para aquele Consolador, o Espírito Santo, o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas que eu vos fará dito. E vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Amém. Então, nós temos aqui a promessa do Pai que Jesus fez para os discípulos. Jesus disse: permaneçam em Jerusalém até que eu cumpra a promessa de meu Pai. Que promessa é essa? Que vocês sejam revestidos do poder que vem da onde? Do alto. Ou seja, é este poder que revestiria os apóstolos de fervor, de zelo, de poder para levarem a mensagem, as boas novas do reino de Cristo destemidamente, com toda a ousadia, coragem, começando em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria até os confins da terra. Então esta promessa, de acordo com João
14:16 é: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, é a promessa do derramamento do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo. Então, irmãos, é essa a promessa que Jesus está fazendo para os apóstolos no ano 31. Após Jesus ressuscitar, diz Lucas no Atos dos Apóstolos, que Jesus vai ficar um espaço de 40 dias com os discípulos. Tá? E depois desses 40 dias, então, o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos vai nos passar a seguinte informação. Atos, capítulo 2, versos 1 a 4. Vamos abrir o livro de Atos, capítulo 2. Versos 1 a 4. Diz assim o texto: E cumprindo-se o dia de Pentecostes. A palavra Pentecostes é igual a 50, 50. Por isso que quando nós olhamos a experiência do santuário terrestre, o Pentecostes seguia-se após o dia da Páscoa, quando o cordeiro era imolado. Então, Jesus, o nosso cordeiro pascal, morre no ano 31. Ele fica um espaço de 40 dias com os apóstolos, depois ele ascende para o céu, mas antes de ascender, deixa a promessa de seu Pai. E essa promessa é o derramamento do Espírito Santo. Diz ela: não se ausentem de Jerusalém, até que se cumpra a promessa. E quando chega o dia de Pentecostes, ou seja, 10 mais 40 vai ser 50 dias, né? Então, o 50º dia, que é o Pentecoste, dia do Pentecoste, o Espírito Santo vai ser derramado bem neste dia, queridos irmãos. Está a dizer a Bíblia: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Bem antes deste episódio, antes de se cumprir o Pentecoste, enquanto os discípulos aguardavam em Jerusalém a promessa do Mestre, no capítulo 1 de Atos, no versos 12, vou começar do 11, do versos 10 até o versos 14, temos a seguinte informação: E estando os discípulos com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco. Estamos a falar, eram 2 anjos que apareceram lá nas nuvens dos céus e disseram para os discípulos: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então os anjos estão a fazer aqui a promessa: olha, do jeito que vocês estão a ver Jesus aí, é do jeito que vocês vão lhe ver ao regressar. Versos 12. Então voltaram para Jerusalém do Monte das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado.
E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então todos eles perseveravam em unanimidade aqui em Jerusalém. Então, em Jerusalém, os discípulos estavam orando. E vai dizer o Espírito de profecia que eles, orando em unanimidade, eles rogavam a promessa do Mestre. Rogavam a promessa do Pai que Jesus lhes fez, que é o derramamento do Espírito Santo em nome de Jesus. Todos os dias eles repetiam essa promessa, até que no dia de Pentecoste o Espírito Santo foi derramado em grande medida, que é o que nós conhecemos como chuva temporal. Os apóstolos saíram todos cheios do Espírito Santo. E a inspiração, o livro Eventos Finais, no capítulo que fala sobre a chuva seródia, temos informações com respeito a este mesmo assunto. Tá? Eventos Finais, o capítulo 13, perdão. Na página 137. 137. Ok. Vai dizer assim, a página 137. A chuva temporã veio no ano 31 depois de Cristo, no Pentecostes. No dia do Pentecostes é quando se cumpre o derramamento da chuva temporã. E essa promessa já havia sido feita pela boca de Cristo, através do profeta Joel, no capítulo 2. Eis que vem dias em que eu derramarei o meu Espírito sobre vós. Vossos filhos terão visões e sonhos e profetizarão. E isso se cumpriu na época dos discípulos. Por isso é que nós temos a chuva temporã e nós temos a chuva seródia. Chuva seródia. A chuva seródia é que vai se cumprir em nossos dias. Os apóstolos começaram com a obra e o remanescente de Deus dos últimos dias dessa nossa geração vai culminar com a obra. Tá? Tal como descrito em Apocalipse 14, versos 13 em diante, vai falar sobre o homem que vem ceifar, vem buscar aquilo que já está pronto, que é Jesus Cristo. Então, vai dizer assim: em obediência à ordem de Cristo, esperaram em Jerusalém o cumprimento da promessa do Pai. Em Jerusalém, tá? Lucas dizia que em Atos que eles oravam em unanimidade, rogando em nome de Jesus ao Pai a sua promessa. Qual promessa? O derramamento do Espírito Santo. Então vemos aí os discípulos cumprindo o mandamento de seu mestre, não desobedecendo, tá? Que é o derramamento do Espírito Santo. Não esperaram ociosos. Quer dizer, também os discípulos não chegaram só em Jerusalém e ficaram estagnados sem fazer nada, queridos irmãos. A palavra ocioso tem a ver com preguiçoso. Hoje o povo de Deus queremos o derramamento da chuva seródia, mas estamos muito ociosos.
não oramos, não estudamos a Bíblia, não queremos partilhar as boas novas, não queremos limpar os nossos vasos que estão sujos, só queremos ficar de braços cruzados. Os discípulos, ao cumprirem a ordem de Cristo em ficar em Jerusalém, aguardando a promessa do Pai, que é o derramamento do Espírito Santo, eles não ficaram parados, irmãos. Diz aqui, não eu, mas a palavra de Deus, que eles querem, juntamente com as mulheres, e uma delas era Maria, mãe de Jesus, perseveravam unânimes na oração. Eles passavam momentos e momentos, hora a hora, segundo a segundo, orando e confessando seus pecados uns aos outros. Será que estamos nós fazendo a mesma coisa? Ou estamos nós nos distraindo cada vez mais com Netflix? Ou estamos nós cada vez mais nos distraindo com os vídeos ilícitos do Facebook? Ou estamos nós cada vez mais nos distraindo com os cuidados desta terra, os prazeres que este mundo nos oferece, queridos irmãos? O povo de Deus está ocioso, mas os discípulos não ficaram aguardando ociosamente. Amém. Diz o registro que estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Hoje o povo de Deus já não gosta de louvar a Deus. O povo de Deus já não gosta de tirar momentos para louvar a Deus. Nós temos o inário. Viramos tão preguiçosos que nem bem dizemos mais a Deus. Já não temos este tempo. A declaração continua. Ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, olha, ao esperarem os discípulos pelo cumprimento do quê? Da promessa. Que promessa? Derramamento do Espírito Santo, que é a promessa do Pai de Jesus. Jesus, ele ao ascender, ao chegar junto do Pai, ele estaria rogando, Pai, 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 cumpra a tua promessa sobre os meus apóstolos. E essa promessa, sabe qual, queridos irmãos? É o que nós lemos em João 14. O derramamento do Consolador, o derramamento do Espírito Santo sobre a vida dos seguidores de Jesus. Olha, diz que eles humilharam o coração em verdadeiro arrependimento. Humilharam o quê? O coração em verdadeiro arrependimento. Existe falso arrependimento, queridos irmãos. Existe falso arrependimento. Mas os discípulos humilharam o coração em verdadeiro arrependimento, querida igreja. E confessaram sua incredulidade. É maravilhoso, querida igreja. Muito maravilhoso, querida igreja. Os discípulos humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram sua incredulidade. Será que nós temos feito tal proceder? Será que nós temos procedido desta maneira ou deste jeito, como os apóstolos fizeram? Eles, ao aguardar nesta promessa, eles estavam se humilhando diante de Deus. Estavam a demonstrar um verdadeiro arrependimento, amada igreja. E é isso que nós também precisamos fazer nesses derradeiros dias. Devemos começar a humilhar o nosso coração em verdadeiro arrependimento a Deus, confessando nossa incredulidade. Querida igreja, os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximar dos homens. E em seu trato diário, falar palavras que levassem os pecadores a Cristo. Então, irmãos, o que nós lemos lá na Bíblia,
aqueles homens e aquelas mulheres que estavam lá no cenáculo onde habitava Pedro e André, João e Tiago, querida igreja, não estavam ali parados, irmãos. Estavam ali, diz a inspiração, orando com intenso fervor, irmãos. Aquilo era fervor de oração. Era uma oração que fervia mesmo, irmãos. E eles estavam a orar com esse fervor para quê? Para que Deus os habilitasse. E o que deveria habilitar os discípulos? Tá? Habilitar é que é capacidade, que deveria lhes capacitar, irmãos. Era a promessa do Pai, o derramamento do Espírito Santo. Pois é o Espírito sendo derramado no coração dos filhos de Deus que os capacita para quê? Para se aproximarem dos homens. Nós somos maus. Por natureza, nós somos orgulhosos, somos arrogantes, irmãos. Mas quando os discípulos foram capacitados pelo derramamento do Espírito Santo, eles... Uau, irmãos! Só o Pedro, ao se aproximar de homens, ao proferir palavras de Cristo, o coração dos homens foram comovidos, foram compungidos, irmãos, e cerca de 3.000 almas foram convertidas num só dia e foram batizados em nome de Jesus Cristo para a honra e glória do nosso Pai que está nos céus. Não vinha de Pedro, era uma capacidade que o Espírito de Deus lhes dava. Falar em outras línguas, falar da palavra de Deus com poder e autoridade, realizar milagres e curas, irmãos. Tudo vinha desde o momento em que o Espírito foi derramado. Por isso, enquanto nossos vasos, diz Paulo em Coríntio, enquanto nós não sabermos possuir nossos vasos em santificação e honra, nunca o azeite vai ser derramado sobre nós, irmãos. Enquanto eu estiver aí me distraindo em ver Netflix, enquanto eu estiver distraído com os prazeres deste mundo, o Espírito não vai ser derramado sobre mim. Por isso que no santuário, o azeite não era colocado em vasos sujos. E hoje nós estamos muito sujos, irmãos. Mentes sujas. Não honramos a Deus em nosso modo de se vestir, em nosso modo de comer, beber. Não honramos a Deus em nenhum momento sequer, querida igreja. Mas Deus está a falar hoje, nesta manhã, para nós. Pondo de parte todas as divergências. Pedro, se estava em conflito com João, disse, olha, vamos deixar de lado as divergências. Vamos colocar de lado aquilo que nos separa. Temos uma obra a realizar. Começaram a pôr de lado as divergências, todo o desejo de supremacia. Uniram-se em íntima comunhão cristã. Uniram-se em íntima comunhão cristã. É desta comunhão que nós estamos a precisar nesses dias, irmãos. É nestes dias o povo de Deus precisa começar a se unir cada vez mais. Para que isso aconteça, devemos fazer como os apóstolos, deixar de lado toda a divergência, o espírito de supremacia. Não, eu é que tenho que ser, não, eu é que tenho que ser o ministro, não, é que tenho que ser o cabeça, não, é que tenho que estar nesse lugar, não, eu é que tenho que ser o pé, não posso ser língua. Não, irmãos, cada um trabalhe na sua esfera e assim o Espírito vai atuando em cada membro do corpo de Cristo e é o próprio corpo de Cristo que vai ficar aperfeiçoado quando todos nos considerarmos e olharmos uns aos outros como superior de nós mesmos
e vermos a Cristo como cabeça principal do corpo, nada disso vai acontecer, queridos irmãos. É muito maravilhoso. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva, o temporal, e glorioso foi o resultado, irmãos. Glorioso foi o resultado da chuva temporal, irmãos. Que até as pessoas só pegando na orla de Paulo as pessoas curavam. Só a sombra dos apóstolos já curava. Irmãos, foi maravilhoso o resultado. Imagine o glorioso resultado da chuva seródia. Vai ser mais maravilhoso ainda. Até o fim do tempo, a presença do Espírito deve ser encontrada com a verdadeira igreja. Então é disto que nós estamos a precisar e Deus está começando a derramar o seu Espírito sobre o seu povo nesses dias finais em que nós estamos a viver. Nós estamos a aguardar a lei dominical. É no período da lei dominical, irmãos, os discípulos receberam a chuva temporal no ano 31. A chuva seródia vai ser derramado após o selamento do povo de Deus, que passam pelo teste e o alto clamor vai ser pregado em grande escala. Então, o Espírito Santo de Deus vai ser derramado também em nossos dias, que é a chuva seródia. Será que, como os apóstolos, estamos nós nos preparando? Será que, como os discípulos, estamos nós também fazendo esse preparo para que a promessa do Pai se cumpra também em nós? Ou estamos cada vez mais nos sujando? Ou estamos cada vez mais nos distanciando de Deus? Cada vez mais ociosos? Mas Deus nesta manhã está falando para a nossa vida. Deus nesta manhã está procurando nos advertir, chamar a nossa atenção, que é hora, e a hora é agora, de buscarmos a Deus como nunca antes o buscamos. Por isso, vamos fechar com este capítulo de Isaías, um texto muito conhecido por todos nós, Isaías 55, versos 6. Isaías 55, vai dizer assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grande é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Busquemos a Deus, irmãos. Busquemos a Deus enquanto ainda podemos achá-lo. Invoquemos enquanto Deus está perto de nós. Está chegando o tempo, irmãos, em que vamos querer invocar e Ele já não vai estar mais perto de nós. Vamos querer buscá-lo e será tarde demais. Está chegando esse tempo. Está chegando esse tempo. Prepare-se, prepare-se, prepare-se. Jesus está voltando. Seu irmão em Cristo, Carvalho Francisco. Vamos orar? Oremos. Maravilhoso Pai Celestial, que habita no sublime mais alto dos céus. Louvado e exaltado seja o teu nome, porque mais uma vez o Pai fez-nos compreender a tua palavra nesta manhã. Aquela promessa, ó Pai, que em Jesus Cristo cumprisse no dia do Pentecoste aos discípulos. Cumpra, Senhor, também esta promessa em nossos dias. Tua igreja está tão débil, tão fraca e destituída, Senhor, do teu poder.
pelo que nós rogamos, ó Deus, que ajude-nos a fazermos este preparo que os apóstolos também o fizeram. Orarmos em unanimidade, perseverando, Senhor, na oração, humilhando nosso coração em verdadeiro arrependimento e confessando os nossos pecados diante do Teu altar. Ajude-nos a colocarmos de lado as nossas divergências. Espírito, Senhor, de supremacia. Ajude-nos a enterrarmos o nosso eu e começarmos a limpar os nossos vasos, para que a promessa que Jesus nos fez da parte do Pai possa ser cumprida também em nossos dias, como se cumpriu nos dias dos apóstolos. Nos habilite, Deus eterno, como habilitasse os discípulos, para sabermos nos aproximar dos homens em nosso trato diário, ao proferirmos as Tuas palavras, ó Pai, homens pecadores como nós, possam ser tragos também para o Teu rebanho. Possamos ganhar súditos, Senhor, para o Teu reino. Permaneça conosco, nosso Deus, permaneça com todos os nossos irmãos que estão espalhando na face desta terra. Derrama Teu Espírito, Senhor, sobre cada coração. Derrama Teu poder para capacitar a Tua igreja, os líderes, Senhor, da Tua igreja. Nosso Pai, nosso Deus, permaneça conosco. Te pedimos e oramos hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Amém.